Oi, pessoal, estou aqui novamente para mais uma aula de direito eleitoral no canal Eleitoral para Todos. Hoje a gente vai conversar sobre os sistemas eleitorais, tentar passar para vocês tudo quanto é importante acerca desse assunto do direito eleitoral. Então, sem mais delongas, vamos começar com o nosso conteúdo. Primeiro eu apresento para vocês um conceito de sistemas eleitorais e aí eu me utilizo da doutrina do professor José Jairo Gomes. Para o doutrinador José Jairo Gomes, é um método que permite a aferição da vontade dos cidadãos manifestadas nas urnas, de modo a propiciar a representação popular no governo, na gestão do Estado. Tem por função a organização das eleições e a conversão de votos em mandatos políticos. Portanto, pessoal, os sistemas eleitorais serão esse conjunto de mecanismos, de metodologia, por meio da qual a justiça eleitoral, aplicando o direito eleitoral, vai transformar a vontade popular em mandatos, o que é relevantíssimo para o nosso conceito de democracia representativa. Veja que no Brasil nós temos dois sistemas eleitorais vigentes: um sistema majoritário e o sistema proporcional. Então, portanto, até o momento nós temos dois sistemas eleitorais: o sistema majoritário e o sistema proporcional. Como é que funciona o sistema majoritário? O sistema majoritário é aquele no qual é eleito aquele candidato que obtiver o maior número de votos. Ele é o sistema mais simples de se compreender. Ele prestigia a vontade da maioria, que é um dos atributos da democracia, a gente sabe disso, embora não seja o único, deixe logo devidamente registrado. Então, é um sistema em que aquele candidato que obtiver o maior número de votos numa determinada eleição, ele é considerado eleito. Trouxe aqui uma definição também do professor José Jairo Gomes, segundo a qual o sistema majoritário funda-se no princípio da representação da maioria em cada circunscrição, que por ele, cada circunscrição eleitoral, ou seja, a União, o Estado-membro, o Distrito Federal, cada um dos municípios equivale a um distrito, e o candidato que receber a maioria absoluta ou relativa dos votos válidos desse distrito ou circunscrição, ele será considerado vencedor do certame. Portanto, é aquele modelo em que eleito estará o candidato que obtiver o maior número de votos. Agora, para quais cargos se aplica o sistema majoritário? Vamos lá. Para presidente e, consequentemente, para vice-presidente, que a gente sabe que presidente, governador, prefeito concorrem e Senado concorrem no princípio da unicidade da chapa, ou seja, concorrem em chapa única, né? Você, quando vota no candidato a presidente, também está votando no candidato a vice, você tem que saber disso. Então, os cargos que são disputados a partir do sistema majoritário são para presidente, governador, prefeito, portanto, ali, né, poder executivo, acrescentando aí também os casos de Senado, né, os candidatos a Senado, senadores e senadoras, e respectivos suplentes. Esses são eleitos pelo sistema majoritário. Só que nós temos dois tipos de sistema majoritário, pessoal. Nós temos um majoritário simples. Esse simples ele vai ser aplicado em duas situações: para a eleição para o Senado e para a eleição de prefeitos, porém, naqueles municípios pequenos, naqueles municípios que tenham até 200 mil eleitores. Não confundam com habitantes. Aqui nós estamos falando de eleitores. Então, nos municípios com até 200 mil eleitores, não tem segundo turno. Se resolve tudo num único turno, né? No primeiro domingo do mês de outubro do ano eleitoral. Então, aquele que sai à frente, aquele que estará na frente no resultado da eleição, será considerado eleito. Agora, nos demais casos, ou seja, eleição para presidente da República, eleição para cargos de governador e também
nos casos de prefeitos em municípios com mais de 200 mil eleitores, aí é possível que haja 2 turnos, né? É possível que haja 2 turnos. Ou seja, se o primeiro, o mais votado ali não obtiver no primeiro turno uma maioria qualificada, 50% mais um dos votos válidos, ou seja, aí vai ter um segundo turno, né? Então, em que situação é possível ter o segundo turno? Eleição para presidente, governador e prefeitos em municípios com mais de 200 mil eleitores. Este último caso é tratado na Constituição Federal, lá no artigo 29, inciso 2, parte final da Constituição Federal. Tudo bem? Então, o sistema majoritário é o sistema mais fácil de nós compreendermos, é aquele segundo o qual o eleito será o candidato ou a candidata que obtiver o maior número de votos, e esse sistema ele pode ser majoritário simples, onde não há segundo turno, e de maioria qualificada, onde é possível ocorrerem 2 turnos. E ele é aplicado para cargos de presidente, governadores e prefeitos naqueles municípios com mais de 200 mil eleitores. Agora, o sistema proporcional, esse é preciso que nós tenhamos que explicar. É preciso que a gente explique o sistema proporcional com muita cautela, porque ele é um sistema que pode gerar confusão, principalmente ao eleitor, porque o eleitor pode se desindagar assim, mas fulano teve uma quantidade de voto maior que ciclano, porém ciclano foi eleito e fulano não foi. Porque no sistema proporcional, pessoal, que é aquele sistema que é aplicado para os cargos de deputado federal, de deputado estadual ou distrital e cargo de vereador, embora a gente, quando vá à urna e decida votar num determinado candidato a um destes cargos, a gente vê lá até a fotinha do candidato e tudo mais, o nosso voto, a bem da verdade, ele passa pelo candidato, mas ele se dirige ao partido político pelo qual aquele candidato está concorrendo naquela eleição. É por isso que é muito importante que nós conheçamos a ideologia, conheçamos o partido que está por trás do candidato em que a gente pretende votar. Você votando em qualquer candidato de um determinado partido, você está contribuindo com o partido político, porque os votos dados a todos os candidatos daquele partido e ainda os votos de legenda, que são os votos dados ao partido, eles vão abastecer um baú único, que é o baú do partido político. Porque no sistema proporcional, quem conquista um mandato é o partido. E eleito estará o candidato do partido ou os candidatos mais votados dentro do número de vagas conquistadas pelo partido. Então, veja só, para deputado federal, para deputado estadual, distrital e para vereador, embora a gente vote em candidatos, os chamados votos nominais, esses votos vão para o partido político pelo qual este candidato ou candidata está concorrendo. Agora, como é que a gente sabe quantas cadeiras cada partido ganhou e quais candidatos deste partido será efetivamente eleito? Bem, aí a gente tem que entender melhor o sistema proporcional. Antes, porém, eu preciso dizer a vocês que o sistema proporcional ele tem uma importância no sentido de que ele proporciona às minorias a possibilidade de conquistar vagas no parlamento. Vocês lembram que no sistema majoritário eu disse a vocês que o critério que baseia o sistema majoritário é o critério da vontade das maiorias? E que eu disse a vocês que, embora a vontade da maioria seja um atributo da democracia, ele não é o único,
Isso porque democracia também pressupõe o asseguramento do direito das minorias. E o sistema proporcional é aquele que, de algum modo, propiciará às minorias a possibilidade de conquistar cadeiras. Então, nesse sistema proporcional, como é que ele funciona? Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: o que é voto, o que são votos válidos? Por quê? Porque a compreensão dos votos válidos é muito importante para a gente começar a entender o funcionamento do sistema proporcional. Tá? Primeira coisa que eu preciso dizer a vocês: voto em branco e voto nulo, voto em branco e voto nulo não são votos válidos. Eles não servem para nada do ponto de vista do resultado de uma eleição. Eles servem, claro, como dados para o estudo da ciência política, quanto ao comportamento do eleitorado, né, para a sociologia, para a filosofia política. Agora, para o resultado da eleição, voto nulo e voto em branco, eles não têm valor algum. Nós temos que considerar apenas os votos válidos. E quais são os votos válidos? São aqueles votos dados a candidatos, o que eu chamei agora há pouco de votos nominais, como também os votos dados aos partidos, ao partido político. É possível que um eleitor não tenha simpatia com nenhum candidato, mas tenha pela ideologia partidária e decida ali, naquela disputa, naquela eleição para vereador, votar na legenda. Né? Votar apenas no partido, mas não necessariamente escolher nenhum dos candidatos daquele partido. É chamado voto de legenda. Então, os votos nominais dados a candidatos ou candidatas e os votos de legenda são os votos válidos. A gente tem que pegar o universo de votos válidos, de uma eleição e dividir pela quantidade de cadeiras a serem preenchidas na respectiva casa legislativa, por exemplo, na Câmara de Vereadores. O resultado que nós vamos ter aí é justamente o que a gente vai chamar de quociente eleitoral, que é o que tem previsão lá no artigo 106 do Código Eleitoral. Vai dizer que o quociente eleitoral ele é determinado a partir da divisão do número de votos válidos apurados pelos lugares a preencher em cada circunscrição. E lembrando que se a fração que sobrar ela for igual ou inferior a meio, ela é desprezada. Tá? Ela é desprezada. Então, é muito simples. Quociente eleitoral você vai pegar o total de votos válidos e dividir pelo número de cadeiras. Mas para que eu tenho que saber, Marcelo, o que é o quociente eleitoral? Porque o quociente eleitoral é o resultado, é a parcela, né, é o bolão que cada partido tem que ter para conquistar uma cadeira. Quer dizer que toda vez que um partido tiver uma quantidade de votos igual ao quociente eleitoral, ele ganha uma cadeira. Se ele tiver uma quantidade de votos que é 2 vezes o quociente eleitoral, ele ganha 2 cadeiras. Então, se o quociente eleitoral é X e o partido fez 2x de votos dados aos seus candidatos, à sua legenda, ele conquista 2 cadeiras. Se ele fez 3x de votos, ele conquista 3 cadeiras. Então é importante sabermos o quociente eleitoral para identificar quantas cadeiras o partido vai conquistar a partir da compreensão de quantas vezes, a partir da votação que o partido obtiver naquela eleição, ele vai bater esse quociente eleitoral. E é o que a gente chama de quociente partidário. Né? No quociente partidário, que é esse mecanismo, a gente saber quantas cadeiras o partido conquista, eu vou pegar o total de votos que o partido obteve e vou dividir pelo quociente eleitoral, desprezando tudo quanto fração houver depois. Tá? Não considera a fração. Então, se o partido obtiver lá, por exemplo, 2,3, realizar essa operação matemática, peguei o número total de votos de um partido, dividi pelo quociente eleitoral, deu 2,3, significa que ele conquistou 2 vagas. Deu 2,7, não importa, fração, 2 vagas, ele conquista 2 vagas. Então, para que a gente possa
compreender melhor, eu vou trazer um exemplo para vocês, mas antes deste exemplo, eu preciso dizer que hoje nós temos, na legislação eleitoral, lá no artigo 108 do Código Eleitoral, uma previsão de que para que um candidato de um determinado partido seja eleito a partir da conquista dessas vagas pela sua legenda, pela sua agremiação partidária, é preciso que ele tenha feito pelo menos 10% votos, né? Pelo menos 10% do quociente eleitoral. Há uma cláusulazinha aí de barreira, né, que veio a lume justamente para evitar aquele efeito tiririca, né, de um determinado candidato muito badalado, ter uma votação expressiva e carregar consigo outros candidatos com votações desprezíveis. Então, é preciso que haja ali, pelo menos, por parte do candidato, pelo menos 10% do quociente eleitoral para que ele possa navegar e conquistar essa cadeira ou essas cadeiras auferidas pelo partido político da qual ele pertence. Lembrando que essa cláusula não se aplica para os suplentes, conforme prevê o artigo 112 do Código Eleitoral. Agora vamos trazer um exemplo para vocês. Antes do exemplo, eu preciso apenas rememorar quociente eleitoral e quociente partidário. Quociente eleitoral, pega o total de votos válidos e divido pelo número de cadeiras, né? Para eu saber qual é a votação mínima que cada partido tem que ter para conquistar uma vaga, uma cadeira. Esse resultado, essa identificação de quantas cadeiras cada partido conquista, eu vou calcular de que modo? Vou pegar o número de votos do partido e vou dividir pelo quociente eleitoral. Aí a gente fica sabendo quantas cadeiras cada partido conquistou. Então, no exemplo que eu vou trazer para vocês, eu vou chamar de município X. Nesse município X, nós temos 125 mil, vocês estão vendo aqui, nós temos 125 mil eleitores. Nessa eleição ali, digamos para vereador, 5 mil pessoas não compareceram às urnas, são as abstenções. 9 mil pessoas anularam o voto, votaram nulo. E 11 mil pessoas votaram em branco. Então, o que eu faço com abstenção? O que eu faço com voto nulo e voto em branco? Não serve para nada, eu desconsidero. O que eu vou considerar? Os votos válidos. Então, os votos válidos nesta eleição correspondem a 100 mil votos. E o total de cadeiras, para facilitar o nosso cálculo, até para que você possa compreender melhor, eu vou colocar como 10 cadeiras. Eu preciso descobrir qual é o quociente eleitoral. O quociente eleitoral, o que eu vou fazer? Vou pegar o número total de votos válidos e vou dividir pelo número de cadeiras. Então, 100 mil dividido por 10 vai dar o quê? 10 mil. Significa que cada partido que concorrer naquela eleição, para conquistar uma vaga, ele precisa ter pelo menos 10 mil votos. E aí eu trago para vocês um exemplo em que estão ali 4 partidos concorrendo. Vou chamar partido A, partido B, partido C e partido D. No nosso caso hipotético, o partido A obteve, naquela eleição, 45 mil votos. O partido B, 34 mil votos. O partido C, 19 mil votos. E o partido D, 2 mil votos. Apenas 2 mil votos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o número de votos que o partido obteve e dividir pelo quê? Pelo quociente eleitoral, para saber quantas vagas ele conquistou. Então eu peguei, por exemplo, aqui, 45 mil, dividi por 10 mil e observei que o partido A conquistou 4 vagas. Partido B, 34 mil, divido por 10 mil. 10 mil é o quociente eleitoral, lembram? Resultado, partido B conquistou 3 vagas. Partido C, 19 mil votos, dividiu por 10 mil. Partido C conquistou uma vaga. Partido D, coitado, não bateu o quociente eleitoral, logo não conquistou nenhuma vaga. Vamos somar aqui então para sabermos quantas vagas foram já preenchidas. E a gente descobre que foram 8 vagas preenchidas. Aí você fala, mas Marcelo, não eram 10 vagas a serem preenchidas naquela casa legislativa? Por essa técnica aí só foram preenchidas 8. E agora? Sobraram 2 vagas.
Essas vagas que sobram, a gente preenche a partir de uma técnica denominada de técnica da maior média. Então, como é que a gente faz para descobrir, né? Vamos passar aqui então. Nesse sistema de técnica da maior média, eu vou pegar o número total de votos do partido e vou dividir pelo número de cadeiras que ele conquistou nessa operação que eu acabei de mostrar para vocês. Mais um. Esse mais um é da fórmula, tá? Tem que ter esse mais um. Então vamos lá. O partido A. O partido A, eu vou pegar o número de votação do partido, 45 mil, divido pelo número de cadeiras que ele conquistou. Quantas cadeiras ele já conquistou? 4, no nosso exemplo hipotético. Mais um. Tem que ter o mais um, né? 45 mil, portanto, dividido por 5, 9 mil. Então a média dele foi 9 mil. Partido B, ele teve 34 mil votos, vou dividir pelo número de cadeiras que ele conquistou, que no caso foi 3, mais 1, logo 34 mil dividido por 4, resultado 8.500. Partido C, ele teve 19 mil votos, vou dividir pela quantidade de cadeiras que ele conquistou, no caso 1, e mais 1 da fórmula. Então 19 mil dividido por 2, 9.500. Aí eu vou ver qual foi a média mais alta. Vejam que o partido A teve 9 mil, o partido B 8.500 e o partido C 9.500. Logo, o partido C obteve a maior média. Ele conquista a vaga, mas ele conquista as duas vagas? Não. Esse cálculo é feito para cada vaga que sobrar. Então, o partido C ele conquista aquela primeira das duas vagas que sobraram. E agora, e a outra vaga? Repete tudo de novo o cálculo. É claro que eu não preciso repetir quanto ao partido A e B, porque vai ser o mesmo, eles não conquistaram nenhuma vaga a mais, mas em relação ao partido C muda. Por quê? Porque o partido C continua ali, claro, com os 19 mil votos, só que agora ele conquistou duas vagas. Mais uma da fórmula, 19 mil dividido para 3, 6.333. Agora observa, partido A, média, 9 mil. Partido B, média, 8.500. Partido C, média, 6.333. A maior média nesta segunda operação está com quem? Com o partido A. Então, essa segunda vaga remanescente vai ser preenchida pelo partido A. Resultado, primeira vaga fica com o partido C, segunda vaga remanescente fica com o partido A. É importante dizer, aí já meio que fechando a ideia do sistema proporcional, que nas situações em que houver empate, a solução legislativa é em favor do candidato ou candidato mais idoso ou mais idosa, e é preciso dizer que o artigo 111 do Código Eleitoral vai dizer que se nenhum partido, nenhum partido, não é o caso do nosso exemplo, se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, serão considerados eleitos até serem preenchidos todos os lugares os candidatos mais votados. Bem, eu espero que eu tenha sido claro quanto a este tema. Eu agradeço e até a próxima. Tchau, tchau.